A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Hoje, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Nosso primeiro vídeo deste ano, é uma nova etapa. Começamos trazendo aqui um assunto extremamente polêmico, mas esclarecedor. Os assuntos que trazemos, eles são pautados nas Escrituras Sagradas. Nosso objetivo aqui no canal é trazer assuntos genuínos e impactantes da nossa fé. Passando no nosso canal, por gentileza, não esqueça de se inscrever, fazer seus comentários. Você pode enviar também um tema para ser abordado no canal e nós abordaremos com todo o prazer, com toda alegria, trazendo uma ênfase dos assuntos dentro das Sagradas Escrituras. Não esqueça de dar o seu like, compartilhe nossos vídeos. Quando você se inscreve, automaticamente você recebe nossos vídeos de primeira mão. E nosso assunto de hoje é o que está em Gênesis, capítulo 6, verso 2, que tem muitos entendem que o que está escrito lá em Gênesis, que os filhos de Deus se contaminaram com as filhas dos homens. Ali muitos entendem que é os anjos que pecaram contra Deus, se rebelaram e se contaminaram com as mulheres. Será que isto é verdade? Irmão, primeiramente, um texto, nós temos que olhar para ele de três formas. Se ele é literal, se ele é figurativo e se ele é simbólico. O texto literal é aquele texto que entendemos de acordo com o que está escrito. O texto figurativo é como aquele que está lá em João, capítulo 10, Cristo falando, eu sou a porta. O que entrar por mim sairá e achará pastagem. Será que Cristo literalmente é a porta? Não, meu irmão. Ali é um texto figurativo, se refere à porta, se refere ao acesso, se refere, ele a porta figurando que é através dele que nós chegamos a Deus. Então a porta é um texto figurativo. Já 12 de Apocalipse, lá fala uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Este daí não é um texto figurativo, nem literal. É um texto simbólico, porque não existe uma mulher com uma coroa de 12 estrelas, vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés. É uma referência tanto a Israel como também
a igreja. Né? É um texto simbólico. Agora, porque muitos falam que este texto está falando que os filhos de Deus são os anjos. Porque lá em Jó, capítulo 1, verso 6, lá fala que quando foi Jó com seus filhos adorar, veio também os filhos de Deus, que ali, naquele contexto, eram os anjos. Né? Jó 38 e 7 também, fala quando as estrelas rejubilavam e os filhos de Deus se alegravam. Então ali é uma referência aos filhos de Deus como os anjos. Agora, cada texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. O contexto de Jó é um contexto totalmente diferente deste, né? Que lá tem como quando Jó vinha adorar a Deus, sua família via os anjos de Deus. Então ali remete a um contexto sobrenatural. Então ali tem como interpretar os filhos de Deus sendo os anjos. Agora, aqui em Gênesis, para colocarmos os anjos aqui, vamos ter vários problemas. Vamos ver aqui como é que diz a Escritura Sagrada neste texto aqui. Como se multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filha. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 homens, 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicando na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem como o homem da terra. Ele pesou em coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, este texto. Agora, como é que nós vamos encontrar um anjo? Anjos de Deus, como filho de Deus aqui dentro. Não tem nenhuma possibilidade, devido ao início do texto se refere ao homem,
mais de 6 versículos, vem dando uma prova que aqui se trata do Filho de Deus como homem, não como anjo. Então, irmão, é uma incongruência muito grande colocar os anjos de Deus num texto literal que, quando lemos aqui devido ao início, esses filhos de Deus se refere a 7 filhos de Adão, e as filhas dos homens se refere às filhas de Caim. Está falando das 2 gerações. Não temos como colocar anjos, aqui dentro da Escritura Sagrada. Outra congruência muito grande é que os anjos não têm sexo, irmãos. Os anjos não foram criados para produzir, para multiplicar. Quem foram feitos para produzir, para multiplicar, fomos nós, homens. Foi aqueles que foram criados para viver na terra. Ele disse: o Senhor deu do homem crescer e multiplicar, e encher a terra, e povoar a terra. Então esta missão foi dada exclusivamente para os seres humanos. Os anjos, não. Os anjos são seres espirituais, são habitantes do céu. Outra erro muito grave e absurdo porque o Senhor, o próprio Cristo, do texto aqui, que vemos aqui, Lucas, no capítulo 20, onde ele vai abordar sobre a ressurreição. Então os fariseus, indagando para eles sobre a ressurreição, que havia uma mulher que teve seu primeiro marido, morreu, e o outro irmão casou com ela. Depois o outro morreu, sucessivamente, até o 7º. E eles perguntaram para ele: na ressurreição, quem será o marido daquela mulher, visto que ela teve esses 7 maridos? Quem será? Aí o Senhor falou assim, esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se, dão em casamento, mas os que hão de havê-lo por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam-se, não dão em casamento, pois não pode mais morrer, porque são igual aos anjos e são filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição. Então, aqui o Senhor mostra que os anjos são assexuados. Os anjos não têm sexo. Então, é o próprio Cristo, irmão. É o próprio Cristo que aborda esse assunto e mostrando que no mundo vindouro não ia haver casamento, mas ia ser semelhante aos anjos que não se casam, quer dizer, que não são assexuados, que não têm sexo, que não têm desejo humano, que não têm desejo carnal. Então são igual aos anjos, mostrando que os anjos não têm sexo.
Este é uma incongruência nas Escrituras Sagradas. Mas eles querem dizer que tem prova bíblica, porque lá em Judas, no texto de Judas, segundo esses que defendem que o que aconteceu em Gênesis, capítulo 6, do versos 2, que os filhos de Deus ali eram os anjos que desceram, se relacionaram com mulher, né, tiveram sexo com elas, relações sexuais, né? Mas aí eles usam o texto de Judas. Então vamos ler aqui para mostrar outra incongruência que não se refere, irmãos, ao assunto de Gênesis. É aqui, ó. Judas capítulo 1, do verso 3. Quem, pois, os bravos, como já esteja ciente de tudo, uma vez que todo que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado das trevas em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido a prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição eterna. Só, irmão, que este texto 7 são textos paralelos, né, que tá remetendo àqueles, quer dizer, aos que eram da terra do Egito, depois Deus destruiu aos que não creram. Então está se referindo a ele, aos de Sodoma e Gomorra. Não há anjos. Porque para nós provar que foram anjos mesmo, aqui não tem texto suficiente. Não existe texto suficiente para defender essa teoria. Entendeu? Os textos são muito superficial. São muito superficial, eles não têm um conteúdo pleno, enfático, para provar que anjos tiveram sexo, tiveram desejo pelo pecado, para se prostituir. É uma coisa absurda, que não existe prova bíblica. Então, os filhos de Deus, lá de Gênesis, são os filhos de Sete, e as filhas dos homens são as filhas da descendência de Caim. Então, por que eles falam isso? Porque está escrito lá no livro de Enoque, que era livros apócrifos. Só que o livro de Enoque não foi escrito por ele. No tempo de Enoque, não tinha a
as escritas. E esses que escreveram, né, não foi Enoque, que lá aparecem os anjos até com 3.000 metros de altura, irmão. Coisa extremamente absurda. Né? E é colocado no livro o nome de Enoque. Por quê? Para dar credibilidade. Mas não foi Enoque. E nem foi Enoque que teve aquelas visões lá daqueles supostos anjos gigantescos. Agora, o tema para nós abordar aqui, Gênesis, capítulo 6, verso 2, os filhos de Deus ali não são anjos. Por quê? As provas que tem 6 de Gênesis, que não são anjos, são provas irrefutáveis, que mostra que aquele texto ali é um texto literal. Não tem nenhuma possibilidade de você pegar aquele texto e pôr seres sobrenatural dentro deles. Entendeu, irmão? Nós temos que aceitar a mensagem da Bíblia como ela está. Nós não podemos pôr a nossa mensagem no texto e querer que o texto fale o que nós queremos ouvir. Não, irmão. A Bíblia nós temos que interpretar do jeito que ela está escrita. Outra coisa, mais de 6 versículos vem falando do homem. Tudo vem falando do homem. Vem falando da raça humana. E nenhum versículo se introduz os seres celestiais. Então fica aí para os irmãos, compartam nossos vídeos, comentem, façam seus comentários. Fique com Deus, a paz de Deus nos vossos corações. Ósculo Santo.